E aí pessoal, Matheus Martins aqui, mais uma vez, ah, numa videoaula de História, e hoje vamos seguir discutindo as lideranças norte-americanas durante o período da Guerra Fria. Nessa primeira videoaula, devo discutir sobre o Nixon e sobre o Gerald Ford, talvez sobre o Jimmy Carter, depende do andamento do tempo. E na próxima videoaula, com certeza, trabalharemos aí sobre o Reagan e sobre o George Bush pai, tá? Para encerrar os presidentes norte-americanos do período da Guerra Fria. O Nixon, pessoal, é um camarada que vai entrar para a história dos Estados Unidos, principalmente pela corrupção e pelos escândalos nos quais ele está envolvido, em especial por conta do caso Watergate, que vai fazer com que ele seja o único presidente da história dos Estados Unidos que renunciou ao cargo. Ele renunciou ao cargo justamente para não ser impeachmentado. O que foi o caso Watergate? É um escândalo que envolve corrupção e uso da máquina pública para para espionar e restringir os atos da oposição. No caso, o Nixon é republicano, o partido de oposição a ele é o Partido Democrata. Então, Nixon se elege pela primeira vez para um cargo de 69 a 73, e no processo de reeleição ele teria ali articulado uma rede de espionagem ao Partido Democrata. O caso veio à tona já no início do seu segundo mandato, e a pressão pública vai ser muito forte em cima dele, e ele acaba renunciando. O vice-presidente dele na época do escândalo é o Agnew Spiro, Spiro Agnew, perdão, que acaba também envolvido no escândalo, não porque ele tenha articulado qualquer demanda prática, mas porque ele defendeu muito enfaticamente, com unhas e dentes, o Nixon, chegando a colocar a palavra dele, como é que eu posso dizer, a honra dele em jogo pelo Nixon. E quando foi comprovado com denúncias mais enfáticas e com a investigação da mídia que o Nixon realmente tinha um envolvimento com o caso Watergate, o Agnew ficou meio que desmoralizado perante a opinião pública e acabou renunciando, inclusive antes do Nixon. O Nixon, então, pela 25ª emenda da Constituição norte-americana, é obrigado a indicar um novo vice-presidente. E ele vai escolher o Gerald Ford, vai ser o camarada que vai acabar esse segundo mandato do Nixon depois que ele renuncia. Já já a gente conversa sobre o Ford, mas o mais importante é a gente lembrar que o Ford ele não vai ser eleito vice-presidente, ele vai ser indicado pelo Nixon, o que vai explicar porque ele é um presidente tão fraco, um presidente tão inexpressivo na história dos Estados Unidos, porque ele não tem força política que advenha da votação popular. Ele simplesmente foi alguém indicado ao cargo por uma questão constitucional, tá bom? Então vamos lá. O Nixon, durante o governo dele, apesar dessa ser a questão mais forte, os escândalos de corrupção, ele também vai vivenciar alguns outros dramas sociais no seu governo, como, por exemplo, o fortalecimento do movimento LGBT, que já vinha ali se consolidando na sociedade norte-americana desde a década de 60. Mas aqui vai estourar, em 69, a rebelião de Stonewall. Foi um movimento em Manhattan. Stonewall é o nome do bar no qual ele começou, Stonewall Inn. Era um bar de público LGBTQI, né? Recebia assim vários frequentadores, e em determinado dia, do nada, a polícia entra sentando o cacete em todo mundo, descendo o sarrafo, simplesmente porque realmente era um bar com uma fama de atender ao público LGBTQI. E vejam, se há preconceito social hoje associado à questão da sexualidade, quem dirá na década de 60, 70, muito mais forte. A polícia vai reprimir com muita força, vai haver vários feridos, e por conta disso, nas semanas que se seguiram,
as pessoas que participavam dos grupos LGBTQI vão tender a se organizar, a formar grupos de ativistas para manifestações públicas, que vão acabar tomando algum grau de violência, como quase tudo que é movimento social nos Estados Unidos. Segue o modelo de levante popular, e eles vão tocar fogo em algumas delegacias, com razão, tá? Por conta da perseguição policial. E a partir de então o movimento LGBTQI vai se articular muito mais para buscar leis que defendam a população que está em vulnerabilidade. E o dia da rebelião de Stonewall vai entrar para a história como o dia do orgulho gay, que é comemorado anualmente ali no dia 28 de julho. Já já vai ser o dia do orgulho gay novamente. Outra coisa que a gente pode citar no governo do Nixon é que ele vai se aproximar diplomaticamente da China, que é um país comunista já a essa altura. A revolução comunista na China é de 49. Então já há algum tempo, já há uns 20 anos, a gente vai ter aí a China como um país comunista. Só que nesse período há uma ruptura do comunismo chinês com o comunismo soviético. Cada um vai seguir o seu próprio caminho. A União Soviética vai estar vivenciando um processo de tá difícil sair as palavras hoje. Desestalinização, afastamento da figura histórica do Stalin. É o começo do governo Brezhnev, o fim do governo do Nikita Khrushchev. A gente vai ver tudo direitinho esses governantes da União Soviética também. E são camaradas que vão tender a se afastar do legado de Stalin, colocando ele como uma figura ditatorial que foi superada, e por conta disso a União Soviética passava um novo período mais próximo à leitura de democracia das sociedades ocidentais. E essa perspectiva foi muito mal vista na China, que ainda continuava com a liderança do Mao Tse-tung, que era um aliado histórico do Stalin e valorizava demais o legado stalinista. Nesse contexto, então, União Soviética e China vão tender a romper aí laços diplomáticos, tá? Ruptura sino-soviética, sino de chinês, tá? Soviético, tá óbvio aí, de União Soviética. E se aproveitando dessa questão diplomática de afastamento entre países comunistas, o Nixon vai favorecer diplomaticamente a China, se aproximando muito dela, estreitando relações comerciais, para tentar menoscabar o poder da União Soviética dentro do bloco socialista, como se o Nixon tentasse, através dessa diplomacia, criar um novo poder comunista que rivalizasse dentro do bloco comunista com a União Soviética, a China no caso, pensando aí em enfraquecer a própria União Soviética perante seus aliados. Outra coisa que podemos citar no governo do Nixon é que ele vai apoiar o golpe do Pinochet no Chile. A gente vai ver também, quando estiver tratando aí de ditadura militar no Brasil, que houveram uma sequência de golpes militares na América Latina, os mais conhecidos relacionados à Operação Condor e o Plano ABC, Argentina, Brasil e Chile, uma sequência de golpes militares de extrema direita para evitar que esses países caíssem na esfera de influência soviética, com governos de lideranças sociais democráticas. Esses governos eram Evita Perón na Argentina, João Goulart no Brasil e Salvador Allende no Chile. Todos os três derrubados por golpes militares apoiados pelos Estados Unidos. Tá? Então o Pinochet vai ser aí uma liderança militar, ele inclusive era ministro de guerra do Salvador Allende, e até foi um traidor nesse caso, assumiu aí uma ruptura da democracia para derrubar o Allende no Chile, dando um golpe militar que inclusive contou com um bombardeio ao Palácio Presidencial de Santiago. O Allende, Salvador Allende, vai morrer no bombardeio, provavelmente. É um presidente que vai lutar até o fim, é um cara muito heróico, assim, uma das figuras que eu tenho mais admiração, por assim dizer, dentro da democracia latino-americana. O cara que vai lutar até o fim. Os chilenos são muito bravos na defesa da sua democracia. Um filme muito bom que fala sobre isso é Chove sobre Santiago, no qual mostra
os campos de concentração depois do golpe de Allende, reunindo ah, pessoas em estádio, os socialistas todos sendo presos em estádios e massacrados pela polícia, mas mesmo assim fervorosos em sua defesa da democracia social. E, bem, de qualquer forma, muito bonito, mas muito triste que a gente tenha que ter passado por todo esse momento de dor e de extermínio interno, de conflito civil por conta dos interesses dos Estados Unidos no nosso subcontinente, na nossa quebrada da América Latina. Mas bem, o Nixon, ele vai seguir o planejamento aí de coexistência pacífica entre União Soviética e Estados Unidos, que está em vigor mais ou menos desde o governo do Kennedy e vai permanecer aí durante o governo do Gerald Ford, durante o governo do... me foge o nome dele agora. Que infeliz, do democrata, Jimmy Carter, já vinha do Lyndon Johnson também. Então Nixon vai continuar com essa ideia de coexistência pacífica. O único presidente dos Estados Unidos que vai voltar a tensionar as relações diplomáticas com a União Soviética e talvez tenha levado ao fim da União Soviética por conta desse tensionamento da rivalidade, vai ser justamente o Ronald Reagan. Vai ser um republicano aí que vai entrar com muito ímpeto na ideia de uma nova Guerra Fria, de uma rearticulação das rivalidades entre Estados Unidos e União Soviética, mas a gente vê isso um pouquinho mais tarde. Para marcar a coexistência pacífica com a União Soviética, então o Nixon vai receber o Brezhnev nos Estados Unidos. Brezhnev pode ser escrito com um Z no lugar do J também, tá? Lembrem que o alfabeto dos russos é o alfabeto cirílico, então às vezes a sonoridade da letra no alfabeto cirílico é traduzido para o latino com uma ou outra letra diferente. Então pode ser Brezhnev ou pode ser Brezhnev, tanto faz, como ele pode aparecer escrito, mas é o mesmo camarada, esse cara aqui, olha, que está reunido com o Richard Nixon. Aqui do lado temos o Nixon também com o Mao Tse Tung quando ele visita a China. Então, ao mesmo tempo em que ele visita a China e estimula ali o surgimento de uma rivalidade dentro do bloco socialista, ao mesmo tempo ele cuida de manter boas relações diplomáticas com a União Soviética, recebendo o Brezhnev nos Estados Unidos. Tá bom? Outra coisa que a gente pode citar no governo do Nixon é a primeira crise do petróleo. A gente vai ver a formação da OPEP mais tarde, relacionado a isso também, mas de um modo geral, essa primeira crise do petróleo se relacionou ao controle do mercado petrolífero pelo mundo árabe, que retaliou em nível de produção o Ocidente de um modo geral por conta das consequências da guerra do Yom ou do Yom Kippur, que é uma guerra, um conflito entre praticamente uma aliança de povos árabes. A gente está falando de Jordânia, Síria, Iraque, Egito, contra Israel, na qual Israel consegue derrotar todos e ainda anexa vários territórios desses países, e é uma humilhação internacional para esses povos árabes, e para tentar retaliar de alguma forma eles cortam suprimentos de petróleo para o Ocidente de um modo geral, fazendo com que o preço do petróleo pipoque. Isso vai gerar aí essa crise, primeira crise do petróleo. Depois vamos ter uma segunda com o Jimmy Carter, tá bom? Para o Oriente Médio, o Nixon vai ter uma doutrina que busca aí uma não intervenção. Apesar de ser um republicano, ele é um camarada que está evitando intervir em conflitos em espaços estrangeiros. A gente vai ver que o Jimmy Carter vai meter o bedelho num conflito ali com o Irã, na Revolução Iraniana, e vai acabar dando muito mal para os Estados Unidos. Vai ser uma humilhação internacional gigantesca para os norte-americanos. O Nixon cuidou com antecedência, Jimmy Carter vai ser eleito depois dele, né? Então o Nixon cuidou com antecedência de evitar essas circunstâncias. Além disso, ele vai retirar as tropas americanas do Vietnã. É o fim aí de um dos conflitos mais humilhantes para os Estados Unidos. É a primeira grande derrota militar da história dos norte-americanos, tá?
os Vietcongs vão ser vencedores desse conflito e com o Acordo de Paris eles vão juntar Vietnã do Sul e Vietnã do Norte em um território só. Guerra do Vietnã, a gente vai ver com detalhes em uma próxima aula. Mas, como eu já falei para vocês, o Nixon vai cair por conta do caso Watergate, vai ser obrigado a renunciar e no seu lugar vai assumir o menino Gerald Ford, esse garoto esbelto que está aí, governa só para acabar o mandato para o qual o Nixon foi eleito. É um mandato tampão, por assim dizer, tá? Uma das medidas mais polêmicas de seu governo é que quando ele assume, ele cuida de anistiar o Nixon. Então, se ele já não tem muita moral política, no momento em que ele acaba cortando as investigações em relação ao seu antecessor, a situação política dele vai por água abaixo. Ele é um governante muito ruim, ele é muito mal visto na história dos Estados Unidos, tá? Ele vivencia o auge da crise econômica relacionada à primeira crise do petróleo e devido aos escândalos de relação entre ele e o Nixon e também a crise econômica, o seu curto governo acaba fraugando e ele não consegue se reeleger, perdendo aí espaço para o Partido Democrata, que vai eleger o próximo presidente dos Estados Unidos, esse outro garoto bonito aqui, o Jimmy Carter. Não, Reagan ainda não, calma. Jimmy Carter. O menino Jimmy Carter vai governar por um mandato só. Como eu disse para vocês, ele é um democrata. O Partido Republicano estava muito sujo, né? Do Nixon aí, envolvido em corrupção. Aí entra o Gerald Ford, absolve o Nixon com antecedência, mesmo sem as investigações acabarem, crise econômica, tudo mais. Isso vai acabar legando aí uma eleição para o partido de oposição, o Partido Democrata. Beleza? O Jimmy Carter, apesar de ser eleito aí para se opor às políticas dos republicanos, ele é um cara que vai dar os tiros muito errados na política internacional. Olha, tem uma sequência de péssimos presidentes na história dos Estados Unidos. Nixon, Gerald Ford e Jimmy Carter. São todos presidentes horrorosos. São muito ruins mesmo. As decisões deles são péssimas. Quando Reagan assume, ele vai pegar os Estados Unidos que ele transforma absurdamente, porque os caras estavam com um sentimento de quase estar sendo derrotado na Guerra Fria pela União Soviética. O Reagan, que vai modificar toda essa articulação, é um presidente que eu particularmente odeio, mas inegavelmente é um camarada que foi importantíssimo para a história dos Estados Unidos e importantíssimo para consolidar o fim da Guerra Fria, por assim dizer. O Jimmy Carter ele vai vivenciar, durante o governo dele, a invasão soviética ao Vietnã. É isso sim, queridos. O Vietnã, eu disse Vietnã, que infelicidade a minha. Ao Afeganistão. É isso mesmo, queridos. O Afeganistão... Horrível. Vou cortar? Não, vai ficar assim mesmo. O Afeganistão, pessoal, vai ser invadido em 79 pela União Soviética. O que é que aconteceu? O Vietnã... eu tô falando Vietnã o tempo todo, né? Desculpem, mas vai ficar assim. Afeganistão. O Afeganistão vai ser invadido, sim, pela União Soviética no fim da década de 70 e início da década de 80. Por que acontece essa invasão? Tá difícil, tá muito difícil. Por que acontece essa invasão ao Afeganistão, que vai ser conhecido como Vietnã Soviético, e por isso minha grande confusão. O Afeganistão é um país, nessa época, muito democrático em relação aos outros países do mundo árabe. Ele tem um Estado laico, as mulheres têm acesso à universidade, votam, não usam véu, nem nada do tipo. É uma sociedade realmente bem liberal em relação ao mundo árabe de um modo geral. E o Afeganistão não é, de certa forma, árabe falando de Oriente Médio, né? Porque o Afeganistão é um país persa, por assim dizer, eles não são árabes. Mas, ok, vocês estão entendendo o que eu estou falando. É um Estado, então, liberal, laico, tem todo um desenvolvimento. E essa galera elegeu um presidente socialista. É um país que faz fronteira ali com a União Soviética, então o governo era pró-União Soviética, muito próximo.
fazia sentido todo esse modelo aí de governo. Só que em 79 os camaradas vão levar um golpe de Estado do exército afegão, que vai tender a um projeto mais capitalista, mais próximo aos Estados Unidos. Para evitar isso, a União Soviética invade o país para derrubar o governo e colocar os socialistas de volta no poder. Isso acontece em 79, é parte da doutrina Brezhnev. O Brezhnev ainda está no poder na União Soviética e ele é um camarada mais militarista e defensor desse tipo de invasões para colocar governos socialistas no poder nos países que fazem fronteira com a União Soviética. Isso tudo acontece de uma forma muito natural, só que o Jimmy Carter escolhe uma estratégia de reação à invasão soviética. Como ele não poderia mandar soldados norte-americanos por medo de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, que acabassem degringolando para uma guerra nuclear, ele vai acabar escolhendo apoiar guerrilhas, fundamentalistas, que estão aí com base no Alcorão, querendo acabar com essa coisa de comunismo que eles veem como coisa do diabo, um Estado sem fé, como é que é isso, tal. E essas guerrilhas fundamentalistas, os mujahidins, ou mujahidins, vão acabar formando o que a gente conhece hoje como Al-Qaeda, tá? São caras que vão ser treinados pela CIA com táticas de guerrilha, ou seja, tem financiamento e armamento dos Estados Unidos para combater a invasão soviética e vão acabar instalando um Estado teocrático no Afeganistão, que a gente vê até hoje o resultado disso. A gente vai ter o Osama Bin Laden nesse contexto já sendo treinado pela CIA para liderar essas guerrilhas. Então os Estados Unidos meio que criam esse problema que são as guerrilhas fundamentalistas, porque nesse contexto o problema estava em direção da União Soviética. É o problema dos soviéticos, vamos criar aqui um problema para eles. Só que depois a gente vai ver, lá em 2001, o ataque às Torres Gêmeas, como esse processo de radicalização do fundamentalismo islâmico vai acabar se voltando para os Estados Unidos. Um outro problema na diplomacia internacional, e esse foi o mais humilhante, porque aqui, no caso da invasão ao Afeganistão, é bronca para a União Soviética, sabe? Realmente é efetivo para os objetivos a curto prazo do Jimmy Carter o treinamento dessas guerrilhas, dos mujahidins ou dos mujahidins. Eles conseguem combater os soviéticos e os soviéticos vão ser derrotados no Afeganistão por essas guerrilhas, tá? Por isso, inclusive, que é chamado de Vietnã soviético. Mas, no caso da Revolução Iraniana, o fundamentalismo árabe aqui, no caso do Irã, vai se voltar contra os Estados Unidos. Aí vai ter casos de invasão à embaixada norte-americana, a galera tocando fogo em bandeiras dos Estados Unidos, uma pressão enorme. O Irã com uma política muito de nem somos pró-União Soviética, nem somos pró-Estados Unidos, somos contra o Ocidente de um modo geral, que acaba desvirtuando as instituições tradicionais islâmicas de nosso país. Então, quem vai comandar esse processo revolucionário aí é o Ayatollah Khomeini, tentei circular aqui, acabei movimentando minha imagem. Esse rapaz aqui, muito bonito também, um cara de uma característica aí fundamentalista, uma leitura aí do Corão como base para a explicação da sociedade, para o regulamento da sociedade de um modo geral. E na Revolução Iraniana a gente vai ver aí a embaixada norte-americana sendo atacada, a galera tendo que fugir, ficando abrigado em casa de diplomatas de outros países. E o Jimmy Carter vai acabar tentando uma operação de resgate aí para os seus diplomatas e seus cidadãos que estão aí cercados no Irã. Muito mediatizado já, a mídia cobrindo com muita força, que vai acabar num desastre. Ele vai perder aí 4 helicópteros, vai morrer um rapaz de soldados, e a operação é completamente desastrada, é completamente fracassada. Foi o Jimmy Carter que deu a aprovação para a operação acontecer e fraugou num insucesso muito grande, tá bom? Outra coisa, ele vivencia aí um segundo período de recessão econômica relacionada à segunda crise do petróleo.
de 1979, que é relacionada à criação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Está muito relacionado aí a uma organização dos países árabes e da Venezuela, como uma reação ao controle norte-americano do Oriente Médio, principalmente com essa política expansionista aí do Jimmy Carter, tá? E a OPEP vai acabar retalhando muito os Estados Unidos e os países ocidentais, de um modo geral, com um aumento gradual no preço de petróleo e com cotas de produção para os países, fazendo com que esses países árabes lucrem mais com a produção petrolífera, afinal eles estão controlando a produção para que o preço do petróleo esteja sempre em alta, tá bom? Jimmy Carter também é um camarada que vai apoiar os processos de redemocratização na América Latina. Ele chega a visitar o Brasil, já, salvo engano, ou no governo Geisel ou no governo do Figueiredo, agora não tenho tanta certeza, porque ele pega os dois governos aqui no Brasil, e ele vai apoiar então o fim das ditaduras militares nessa região, porque ele já não vê mais risco de intervenção da União Soviética para essas bandas, tá bom? A gente acaba por aqui no governo de Jimmy Carter. Próxima aula vamos ver o Reagan e o George Bush pai, tá? George Bush filho é um presidente que vai governar ali em 2001, que é o caso do ataque às Torres Gêmeas. Então é um presidente muito mais recente. Entre o George Bush pai e o George Bush filho, a gente vai ter o governo aí do Bill Clinton, camarada aí muito conhecido, além de ser marido da Hillary Clinton. Ele também vai ser um cara pego aí em escândalos de adultério, de traição da sua esposa aí com a secretária, a Monica Lewinsky. Mas não é caso para o nosso debate, a gente nem vai falar sobre o Clinton aqui, a gente só para no George Bush pai. Massa, valeu pessoal, até a próxima.